Este programa é livre para todos os públicos. Estamos estudando a carta aos Efésios aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E que alegria ter a sua companhia, que bom saber que nós estamos juntos, ouvindo a voz de Deus que nos fala pela Santa Palavra, pela Escritura Sagrada. Você é convidado, eu sou convidado, nesse momento, a parar diante de Deus para escutá-lo. E quem nos ajuda, que nos auxilia nesse momento para o entendimento do que Deus quer nos falar é o Divino Espírito, o Espírito Santo. Vamos suplicá-lo para que nós consigamos colher de Deus tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você que está fazendo o estudo da carta aos Efésios comigo, a pegar a sua Bíblia, o seu caderno de estudos e vamos anotar o texto de hoje. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Anota aí, Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos ler? E vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Nós todos também fomos desse número, abandonando-nos à ambição de nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo os seus propósitos. E como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos vida com Cristo. É por graça que foste salvo. E Ele nos ressuscitou com Cristo. E como Ele nos fez sentar nos céus em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Assim, por sua bondade para conosco, no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. É pela graça que fostes salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras e preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Não sei se você tem percebido, mas a profundidade da carta aos Efésios, ela demanda assim, um tempo muito maior para que a gente se demore em cada frase, nesse processo de meditação, de contemplação, de oração. Então, não pare somente neste momento que nós estamos tendo. Depois retome, reze com o texto, porque ele é edificante. A carta aos Efésios vai nos mostrando aquilo que a gente precisa tomar como consciência do que Cristo fez por nós. E aqui nós vamos ver a tragédia do pecado num primeiro momento. Paulo vai apresentar a morte que o pecado gera na vida do homem, o processo de destruição, de escravidão ao chefe, a Satanás. Ele vai dizer aqui, o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está atuando nos rebeldes. Se você vê rebeldes, se você vê pessoas que estão aí se rebelando contra Cristo, contra Deus, contra a igreja, contra virtudes, contra a santidade, você pode entender o que Paulo está dizendo aqui. Eles são atingidos e influenciados pelo demônio, por Satanás e pelos espíritos malignos que Paulo vai nos revelar espalhados nos ares. Ele vai dizer, olha, nós também fomos desse número. Abandonamos-nos à ambição de nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo os seus propósitos. E como ademais éramos por natureza destinados à ira, a natureza pecaminosa em Adão. Nós recebemos a herança do pecado original por natureza, porque os nossos primeiros pais
pecaram. E aqui Paulo está mostrando a gravidade do pecado, como nós precisamos ter consciência do mal que é o pecado mortal, o pecado que gera morte, o pecado que nos tira da graça, o pecado que nos afasta da comunhão com Deus. E nós precisamos levar a sério isso aqui. Não podemos brincar de ser de Deus e de ter comunhão com o pecado, de ter aliança com o pecado. Precisamos nos posicionar de uma forma muito concreta e determinada. E aí Paulo vai dizer, mas Deus, aí ele vai começar a mostrar a ação da graça, rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos. Ele nos amou. Se você está em um pecado mortal, Deus continua te amando, apesar de você não o estar amando. O pecado mortal rompe a caridade, rompe o amor, mas Deus continua amando e atrai você. Aí ele vai dizer, pelo imenso amor com que nos amou quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos vida em Cristo. É por graça que foste salvos. O versículo 5. Depois o 6. E ele nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez sentar nos céus em virtude da nossa união com Cristo. Olha como que Paulo vai nos revelar esse mistério. Quando nós nos abrimos ao amor de Cristo, quando nós nos deixamos tocar pela salvação que é graça, que não é mérito nosso, é graça dada a nós, quando nós retomamos a comunhão. Vamos imaginar, uma alma em pecado mortal cometeu uma transgressão contra um dos 10 mandamentos. Foi avisada na sua consciência, mas mesmo assim escolheu fazer o pecado. Isso é o pecado mortal. Quando esta alma, tocada pela misericórdia e o amor de Deus, ela retorna e ela tem comunhão com Cristo, ela tem uma graça. Sentar nos céus em virtude da união com Cristo. Participar das decisões celestes. Ter autoridade espiritual. Como a gente vai querer ficar no pecado, minha gente, diante de uma revelação tão grande como essa, tão profunda e poderosa como essa? A bondade de Deus nos alcança, e Paulo vai dizer isso, assim por sua bondade para conosco, no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. A incomparável riqueza de sua graça. É por graça. E aí ele vai voltar a dizer no versículo 8, é pela graça que fostes salvos mediante a fé. É preciso acreditar. Hoje a gente vê muita gente na igreja, mas eu já ouvi aí algumas reflexões sobre o ateísmo prático. O pós-ateísmo é o ateísmo prático. As pessoas estão sentadas, bonitinhas na igreja, dizem que creem, mas vivem na fora, depois das portas das igrejas, depois de saírem das igrejas, como pessoas que não acreditam. Acreditam mais nas ideologias, acreditam mais nas máximas do mundo, naquilo que é determinado pelo espírito mundano do que em Cristo. É preciso acreditar para ser salvo. É preciso acreditar em Cristo, é preciso acreditar na palavra e aderi-la na sua integralidade. É preciso acreditar na doutrina da igreja para ser salvo e viver. Ah, eu aceitei Jesus, levantei a mão, pronto, estou salvo, acabou. É preciso continuar acreditando e a minha vida precisa mostrar em quem eu creio. Não há aliança entre pecado e graça. Ou eu vivo na graça ou eu vivo no pecado. E isso não vem de vós, vai dizer Deus. É graça, é dom de Deus. Não vem das obras de modo que ninguém possa se gloriar. Pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Se você escolher Jesus, se você crer em Jesus, se você seguir aquilo que o apóstolo está nos mostrando, você vai conseguir viver as obras, as virtudes, a santidade, a integridade. Você vai conseguir viver o chamado à santidade por graça, não por mérito pessoal simplesmente. Claro que existe uma colaboração que é a nossa decisão, mas tudo vem da graça de Deus. Meus irmãos, olha, é um texto profundo demais que nós precisamos rezar com ele e pedir realmente a graça de Deus para que a gente rompa com todo o pecado, com a vida velha e assuma a vida nova, a vida de ressuscitados em Cristo, para sentarmos com ele nos céus, em virtude da nossa união, da nossa comunhão com Cristo. Qual é a mensagem de hoje? Eu vou
colocar assim: eu preciso viver em estado de graça para que constantemente eu esteja sentado nos céus, em virtude da união com Cristo. Isso implica numa total abertura à graça de Deus para que as obras da salvação sejam estabelecidas na minha vida, pois é por graça que sou salvo. A aplicação da palavra: permanecer em estado de graça, romper com o pecado, buscar essa abertura à ação de Deus que nos faz viver as obras de salvação, as obras influenciadas poderosamente pela graça de Deus. Mas se nós estivermos em comunhão com o pecado, em comunhão com o príncipe deste mundo que atua agindo nos rebeldes, naqueles que se rebelam contra Deus, não existe a ação da graça na nossa vida. O que existe é um Deus que nos ama e que nos atrai por misericórdia para que a gente saia do pecado e volte para a comunhão. Então, dê esse passo. Vamos rezar? Jesus, nós queremos viver na graça. Nós queremos permanecer na graça. E nós queremos estar abertos à graça do Senhor para que esse trabalho de salvação aconteça na nossa vida. Eu me coloco agora diante da presença do Senhor, pedindo que o Senhor haja poderosamente na minha vida com a sua graça. Me retire, Senhor Deus, da condição de pecado, me retire, Senhor Deus, de tudo aquilo que possa de alguma coisa, de alguma forma, de alguma maneira me levar ao pecado. Me retire, Senhor Deus, e me dê o despertamento para que eu não me exponha às realidades do pecado, para que eu permaneça em constante comunhão com o Senhor. E estando em comunhão com o Senhor, eu sentarei nos céus, eu terei comunhão nos céus e eu experimentarei a graça do céu já aqui na terra, em cada passo que eu der. Senhor, a revelação da sua palavra hoje me toca profundamente e me provoca a viver cada vez mais em estado de graça e em profunda comunhão com o Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Viver em estado de graça. Essa deve ser a nossa meta. Romper com o pecado, contemplar o que Cristo fez por nós, entender o chamado que Ele nos faz, o derramamento do amor, da misericórdia que nos atrai e que trabalha na nossa natureza. A nossa natureza, marcada pelo pecado, ela só consegue se submeter a Cristo nessa ação da graça de Deus em nós. E essa graça atua mediante a decisão que nós tomamos de romper com o pecado e de viver na presença de Deus. Tenha coragem, isso fará de você uma pessoa íntegra, santa e feliz. Porque não é a felicidade do mundo, é a felicidade de estar na vontade de Deus. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.